Oi, galera, tudo bom? Então, espero que todos estejam bem, tá? Se cuidando e estudando, certo? Hoje nós vamos dar início ao estudo da atomística. Nós vimos na nossa última aula a questão dos modelos atômicos, tá? Uma introdução aos modelos atômicos de Bohr, Rutherford, Dalton, certo? E as partículas subatômicas que existem ainda dentro do átomo. Nós sabemos que átomo é a unidade fundamental da matéria, tá? E que dentro do átomo ainda existem algumas partículas chamadas de partículas subatômicas, que são o próton e o nêutron e o elétron. Então, hoje nós vamos entender um pouco como funciona, ver um pouco sobre números atômicos, número de massa, número de prótons, número de nêutrons, número de elétrons, e para poder entender melhor essa questão dessas partículas, é, de como é a interação dela, as cargas dela, tá? Então, vamos lá para a nossa aula. Primeiro, o que nós precisamos saber? Tá? Que no núcleo existem prótons e nêutrons. E orbitando pela eletrosfera existem os elétrons. Então, é assim que está organizado. Nós vimos lá pela modelo atômico de Rutherford-Bohr, que é dessa maneira. Existe um núcleo, existe prótons e nêutrons, e orbitando pela eletrosfera existem os elétrons. Só que nós precisamos lembrar do seguinte: o elétron não vai ficar numa espiral até se chocar com o núcleo, não. O elétron, o modelo que é utilizado é o modelo planetário. Tá? No modelo planetário, nós temos que entender que cada planeta tem uma órbita, não é? Assim como os elétrons. Existem camadas, existem níveis energéticos. Tá? Então, existem 7 camadas. E cada camada suporta uma quantidade X de elétrons. Então, ele não vai se chocar com o núcleo, certo? Existem as camadas, onde cada camada tem uma quantidade X, vai ter uma quantidade X de elétrons e eles não vão se chocar com o núcleo, certo? Então, na eletrosfera, obviamente, existem os elétrons. Nós temos que lembrar que os elétrons têm carga negativa, nêutron não possui carga e próton tem carga positiva. Falando sobre carga, olha esse outro slide aí, ó. Eu coloquei para vocês aí as partículas subatômicas, tá? A massa que elas possuem e a carga que elas possuem. Então, vejam bem, o próton possui massa 1 e a carga dele é mais 1. O nêutron tem massa 1 e sua carga é 0. O nêutron, por mais que ele seja neutro, né? Por mais que ele não tenha carga, ele tem uma massa, sua massa é 1. E o elétron, vou já explicar para vocês, é 1 sobre 1836 e sua carga é menos 1. Essa carga 1 sobre 1836 significa o quê? Que ele é 1836 vezes, a massa dele é menor do que a massa do próton. Ou seja, é insignificante. Tá? E a sua carga é 1. Então, vejam bem. Por que eu coloquei isso aqui? Acabei de falar para vocês que a massa é mais leve que a do próton, certo? Então, vamos ver o seguinte. Olha só esse outro slide. Como é que vai ficar organizado, exemplificado para vocês a questão dessas partículas subatômicas? O númerozinho de cima significa o número de massa, o número de baixo, a carga. Massa, carga. Então, próton, massa 1, carga 1. Nêutron, massa 1, carga 0. Elétron, vocês viram que a massa dele, no slide anterior, eu tinha colocado que a massa dele era 1 sobre 1816. E que eu disse que era insignificante. Então, não precisa colocar. Coloca 0. E sua carga é menos 1. Certo? Então, observem. Próton vai ficar positivo, porque a carga dele é positiva. Nêutron não possui carga. Elétron tem o menuzinho aqui, exemplificado. A analogia, a simbologia que usa para elétron é o E minúsculo com a cargazinha negativa em cima dele. Certo? Vamos lá continuar. Olha só, se eu tivesse um elemento qualquer, o que seria esse A? O A seria o número de massa. A legenda desse A significa número de massa de um elemento qualquer. Eu botei X e o A. E esse A aqui é o número de massa desse elemento, certo? E o que significaria o Z?
O Z significaria número atômico. E o que é o número atômico? A mesma coisa que o número de prótons. E o que é o número de prótons? A mesma coisa que o número de elétrons. O número atômico, ou o número de prótons, gente, é a identidade daquele elemento. A identidade daquele elemento. Não vai ter nenhum outro elemento que tenha o mesmo número atômico, ou o mesmo número de prótons que o outro. Certo? Não existe nenhum elemento da tabela periódica que possua número atômico igual ao do outro. É como se fosse a impressão digital. Nós temos é única no mundo, assim como o número atômico dos elementos. Tá bom? Continuando. O número de massa é igual à soma do número de prótons mais o número de elétrons. Quando eu quero descobrir o número de elétrons ou o número de prótons, eu utilizo uma formulazinha, que é essa daí, ó. A é igual a Z mais N. Voltando aqui no slide anterior, o que é A? Número de massa. O que é Z? Número atômico. Então, tá aí. A é igual a Z mais N. O número de massa é igual à soma do número de prótons mais o número de elétrons. Lembrando que o número de prótons é a mesma coisa que o número atômico, tá? Lembrem, vou voltar de novo. Lembre-se desse slide. O número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. Beleza, continuando. Como eu falei para vocês, o número de prótons é a identidade do elemento. Então, veja bem o hidrogênio. Não existe nenhum outro elemento que tenha essas características do hidrogênio, tá? O que é o de cima e o que é o de baixo, certo? Voltando, vou sempre voltar isso aqui. O de cima, A, de baixo, Z. O que é o A? Número de massa. Z, número atômico. Então, aqui, número de massa 1, número atômico 1. Certo? Número de massa aqui em cima, número atômico baixo. Veja um exemplo aí, ó. Sódio, 2311. O que é cada coisa? Isso daí é o quê? Eu quero saber, se eu dissesse assim, tá aí a questãozinha para vocês, eu coloquei. Questãozinha bem basicazinha. Quantos nêutrons há nesse elemento? Vou usar a fórmula. A é igual a Z mais N. Aqui é o número de massa, que é 23. Aqui é o número atômico, que é igual ao número de prótons. Então, A é igual a Z mais N. Então, vai ficar 23 é igual a 11 mais N. N é igual a 23 menos 11, N é igual a 12. Tá? Então, N é igual a 12. Aí, se eu perguntasse para vocês, qual é o número de elétrons? O número de elétrons é igual ao número de prótons. E qual é o número de prótons? 11. Então, o número de elétrons é 11, certo? E o que são isótopos? O que são isótopos? Possuem o mesmo número de prótons, diferente número de massa. Tá? Prótons embaixo, que é o mesmo número atômico, massa em cima. Aí eu coloquei como exemplo aí para vocês do hidrogênio, o desse outro hidrogênio, já deu o nome, e o desse outro hidrogênio. Qual a diferença entre eles? Que o númerozinho de cima, que é o número de massa, vai mudando. Vejam, 1, depois 2, depois 3. Só que o de baixo permanece. São isótopos, possuem o mesmo número de prótons e diferentes números de massa. Olha o nome deles, que é o hidrogênio, obviamente, beleza? Aqui é o deutério e aqui é o trítio. Onde é que eu encontro esses elementos? Os elementos você encontra no Sol, tá? No Sol possui esses 3 elementos. Então, vejam bem, o que nós trabalhamos hoje? Nós vimos hoje a questão da atomística, como está organizado o nosso modelo atômico por níveis energéticos, tá? Tem camadas eletrônicas em volta do núcleo. Essa camada é chamada de eletrosfera, tá? Obviamente, na eletrosfera existem os elétrons, no núcleo existem os prótons e os nêutrons. Elétrons têm carga negativa, próton tem carga positiva, nêutron não possui carga. Sabendo disso, eu fiz essa tabelinha para vocês, onde eu coloquei para vocês número de massa, número de carga de cada partícula subatômica, prótons, nêutrons e elétrons. Lembrando que a massa do elétron é 1836 vezes menor do que a massa do próton, ou seja, é insignificante, certo? Aqui é como está organizada a massa e a carga nas partículas subatômicas, certo?
coloquei o exemplo de um elemento qualquer para a gente descobrir o que é o número de massa, que é representado pelo A, e o número de prótons, que é a mesma coisa que o número de nêutrons, que é a mesma coisa que o número de prótons, desculpa, que é a mesma coisa que o número atômico, que é a mesma coisa que o número de elétrons, representado por Z, tá? Só que Z é o número atômico, certo? Mas nós sabemos que o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons, que é a mesma coisa que o número de elétrons. E para eu encontrar um ou outro, tem uma fórmula. A é igual a Z mais N, certo? Aí deu o exemplo do hidrogênio, que eu mostrei o que é o número de prótons, número de massa, número atômico, número de massa. Um exemplozinho básico para descobrir o número de nêutrons desse elemento, mas eu também posso descobrir o número de elétrons. Como eu descubro o número de elétrons? Através do número atômico. Se é 11 ali, vai ser 11 o número de elétrons, certo? E aqui, isótopos possuem o mesmo número de prótons e diferentes número de massa atômica, certo? Então, gente, a aula de hoje foi essa. Depois nós vamos tratar de íons, tá? Cátions e ânions e a tabela periódica. Depois, ligações químicas. Eu não posso trabalhar isso, eu não posso passar para ligações ou para a tabela periódica sem saber disso. Além de outra coisa, vamos trabalhar também distribuição eletrônica, diagrama de Linus Pauling, tá? Então, um abraço, até a próxima aula.